Olá, tudo bem? Tudo bom? Muito boa tarde para você que acompanha o Gauchinho.com, o Sala 203. E hoje estou recebendo um artista aqui no nosso estúdio, aqui em Casca. Vamos conversar com o Thiago Luiz Reder. A gente vai conversar com o Thiago logo após o nosso intervalo comercial. Fique ligado, em 2 minutinhos a gente volta. Estamos de volta e agora sim, nós vamos conhecer um pouquinho mais da história desse jovem músico aqui da nossa região, aqui de Guaporé, mas também tem aí atuado em todo o estado do Rio Grande do Sul e também fora do nosso estado. Thiago, primeiramente gostaria de lhe agradecer por estar aqui, dedicar um pouco do teu tempo para conversar conosco, compartilhar um pouco da tua história, da tua trajetória. Boa tarde, seja bem-vindo ao Gauchinho.com, seja bem-vindo ao Sala 203. Boa tarde, Thales. Eu tô feliz porque eu já vi alguns conteúdos de vocês aí, eu vi que só veio gente boa aí, né? Então, me honra muito poder estar aqui contigo, poder contar um pouquinho da nossa história, que é bacana a gente poder falar também, rememorar algumas coisas, né? E trazer também para as pessoas o nosso lado mais humano, mais do dia a dia, do trabalho em si fora dos palcos, né? Porque geralmente a gente divulga mais o que está em cima do palco, quando a gente está cantando, enfim. E me gusta bastante essa coisa de contar histórias, né? Porque tem bastante, né? No meio musical sempre tem. E também no meio das produções, que é com que eu trabalho hoje também, né? Não só produção de eventos, mas produção artística também. Então, obrigado pela oportunidade. Eu que te agradeço pela oportunidade de estar aqui conosco, contando um pouquinho da tua história, tua trajetória. Vamos começar falando um pouquinho sobre o Thiago. Quem é o Thiago? Muito bem. É uma boa pergunta a ser feita, né? É uma baita pergunta, porque a gente não se pergunta, na verdade, no dia a dia, né? Não, o Thiago é um cantor, sonhador, cantor de profissão. Eu, desde muito cedo, eu soube que eu queria cantar, mais ou menos aí por volta dos 8 anos. Eu trabalhava eu estudava, por óbvio, mas num tempo de safra aí eu trabalhava na cana-de-açúcar lá com meu pai, nos meses de junho e julho ali, bem no oco do inverno, e ajudava muito na lavoura. Meu pai produzia cachaça na época, e junto com a minha madrinha, que era sócia dele, né, doutora Marisa Bordim, lá de Guaporé, e aí eu trabalhava na lavoura, junto com meu tio também, tio Vilmo, tia Nancy, que me forjaram assim como pessoa, como criança na época e como homem agora. E nesse tempo aí, eu trabalhava na lavoura lá e eu era com um carroça, né? Eu guiava os bois na carroça, eu puxava a cana da lavoura para o alambique para depois fazer limpar ela e fazer para moer, né? E nesse meio tempo, em cima da carroça e até trabalhando ali, eu sempre tive o vício, é um vício meu, de quando eu estou trabalhando, fazendo alguma coisa, estou lavando o carro, estou, sei lá, limpando a minha casa, eu estou cantando. A vida inteira foi assim e sempre tive isso. E naquela época, muito pequenininha, a minha madrinha que estava ali me disse um dia, ela disse, me marcou muito aquilo, que ela disse que eu tinha uma aptidão para cantar, né? Que eu parecia afinado. E teve um tempo também, teve um final de semana que meu pai contratou não era uma banda, mas eram três, era pai e dois filhos, né, lá de Guaporé,
para cantar numa noite lá, no final de safra, né? Sempre você faz uma janta, alguma coisa. E o pessoal foi cantar e eu cantei junto com eles. Cantei umas 2, 3 músicas. E eu me lembro que me marcou também que um deles, um dos integrantes, me disse também, olha, guri, tu tem a voz meio fina, hein? Tu vai fazer a tua voz, mas eu acho que tu vai ser cantor. Porque eu cantei afinado ali, né? Então ali já deu aquela despertada. Porém, passou um tempo, nunca fui atrás de aprender ou estudar, enfim. E aí cheguei lá nos meus 14 anos, saí de casa com 14 anos e fui morar com a minha irmã e depois fui ao mundo. Essa é outra parte da história do pessoal do Thiago. E aí lá nos 14, 15 anos eu conheci alguns amigos, morei junto com eles. E desde então ali eu cantei e me apaixonei pela música nativista, né? Na época já, estava bem na época ali que estourou Luiz Marenco. Na verdade Luiz Marenco estourou até antes, mas aí que ganhou uma certa notoriedade, assim, a dupla César e Rogério, Joca Martins, enfim, que deu a música gaúcha, a nativista principalmente, ela tomou uma proporção maior naquele tempo. Eu sempre falo assim que a música de baile ela sempre teve mais uma constância assim, né, de estar assim, né, acima da onda. Mas a música nativista ela tem ondas, né? Agora tá voltando de novo, graças a Deus que é bem na nossa época. E ela vai se renovando, enfim. E aí naquele tempo ali eu me apaixonei pela música nativista e as coisas foram fluindo, acontecendo, mas eu sempre busquei, fui trabalhando e fazendo, enfim, algumas coisas que eu... Obrigado. Algumas coisas que eu queria fazer em relação à música e aquilo ali foi me levando para seguir um sonho, para seguir um propósito. E eu sempre digo que eu tenho esse privilégio assim, de seguir um propósito porque já vi muitas pessoas que conquistaram tudo na vida, né, riquezas, família, dinheiro, e no fim ficava um pouquinho mal, assim, depressão, coisa assim, porque não tinham um propósito, né? E eu sempre tive uma paz interior em relação a isso. Eu sabia que eu queria cantar, eu sabia que eu ia cantar. Tive vários negócios, tive vários tipos de trabalho. Já tive loja, já fui secretário de turismo de Guaporé, líder, eu gerenciei o jornal Gazeta em Serafina, que era do meu pai. Então eu sempre trabalhei com outras coisas, mas sempre tentava achar um caminho para que eu pudesse cantar. E ali em 2021, janeiro de 2021, quando eu saio da Secretaria de Turismo de Guaporé, eu disse, tchê, eu não quero mais fazer outras coisas, eu quero cantar. Só que para isso eu tinha que começar a construir. Até então eu tinha um trabalho, eu tinha o Grupo Silhueta Campeira, junto com vários amigos, vários músicos. Tocamos muito baile aqui na região e fora do estado, inclusive. Fizemos muitos trabalhos, porém não tinha não era... Eu fui sentindo que não era aquilo ali que eu queria, né? Eu não queria continuar no mundo do baile. A gente pode até fazer alguns bailes ainda, mas eu queria ir mais pro lado da música nativista, que era o que me encantava, assim, né? Inclusive, nesse meio tempo, eu sempre escutava, assim, porque eu canto um pouco... Eu tenho um timbre que eu alcanço um pouco mais agudo e tal, e as pessoas me pediam, por que tu não canta sertanejo? Porque dá mais dinheiro e tal. Em partes, né? Aqui no Rio Grande do Sul já é diferente fazer uma carreira dentro do sertanejo e tal. Enfim, eu fui construindo em cima disso. Então, a história musical, ela se resume nisso, né? E o Thiago, pessoalmente, é um cara que tenta mesclar tudo, assim, tudo que eu faço, absolutamente tudo, todos os dias da minha vida, desde essa época aí que eu falei dos 8 anos, o que eu respiro, o que eu faço, o que eu sonho, o que eu... quando eu tô na estrada, quando eu tô em qualquer lugar, eu penso música 24 horas por dia. E sempre sonhei com isso, sempre trabalhei buscando esse caminho. E hoje assim, com o trabalho que eu tenho agora com o Fabiano,
Thiago Reder e Fabiano Índio, essa dupla que se formou em 2023. Esse trabalho me parece que eu alcancei uma maturidade no sentido assim de, tá, é isso aqui a partir de agora. Não vai ter outra coisa, sabe? Não tem outra opção. Claro que eu sei fazer outras coisas, mas o que eu quero é isso aqui, sabe? Eu gosto muito de pensar carreira com gestão de carreira. E aí eu consegui chegar nesse entendimento a partir de 2023, quando eu me juntei com o Fabiano. E também temos uma outra banda agora. Nós tínhamos ainda o Silhueta Campeira, porém, por uma série de fatores, principalmente de trabalho, de cada um, foi se dispersando um pouco. Então a gente teve que formar também essa outra banda, que também tem essa pegada, digamos, mais de nativismo e tal. E aí o trabalho foi indo, digamos assim, para esse lado, que é o que a gente está trabalhando hoje. E foi muito interessante essa parte da maturidade, porque eu já tinha passado por muita coisa antes. Maneira de vender show, aonde caminhar nessa parte, por onde ir, assim, nessa parte de vendas de show, de produção, de marketing. Passei por várias equipes de marketing, todas elas me ensinaram alguma coisa, de como fazer, de como não fazer. O trabalho é como em qualquer outra empresa. Como eu já trabalhei em várias empresas, já tive outras empresas, e eu fui patrão do CTG, por exemplo, então eu sei vários tipos de gestão, e é isso que eu gosto de fazer, trabalhar como gestor. E agora, pela primeira vez, né, eu estou fazendo uma gestão do meu trabalho, da minha empresa, da minha carreira e da carreira, obviamente, da dupla, né? Então, eu sempre passei por esse caminho, assim, das gestões, sabe? E por que eu digo que eu atingi uma certa maturidade e que agora eu vejo que, tanto que hoje a gente enxerga um caminho para a dupla, né? Antes eu estava sempre na tentativa e erro. Eu andei muito por festivais, não competindo e não cantando. Eu sempre ia, como meu pai tem o Jornal Tribuna lá em Guaporé, eu sempre me inscrevia como até estou abrindo um segredo aqui para os festivais, eu me inscrevia como imprensa. E aí eu ia. E por que eu me inscrevia como imprensa? Era porque eu teria acesso aos bastidores, aos camarins. Eu já conhecia alguns grandes músicos, já tinha convivido mesmo, assim, de amizade com o Luiz Marenco, com o Jairo Lambari, com o Joaquim Velho, que produziu meu primeiro disco. Então, ali em 2019, eu lancei meu primeiro disco com a produção do Joaquim, e o Joaquim, a vida inteira, tocou com o Jairo Lambari. E o Lamba foi um cara que também me ensinou muitos caminhos, assim. Eu devo muito a ele, assim, tenho muita gratidão a ele, e quero retribuir sempre que eu tiver a oportunidade. Eu quero levar eles para os eventos que eu produzo, porque, primeiro, pela qualidade, pelo tamanho que o Lambari tem, e segundo, por essa gratidão que eu tenho por ele. E então eu fui conhecendo músicos e fui escutando o que todo mundo falava sobre festivais, venda de show, carreira. Então eu fui vendo assim, ó, muita gurizada que teve oportunidade, que estourou música, que chegou aí trabalhar com grandes veículos de mídia e não aproveitaram as oportunidades. Eu fui buscar saber o que aconteceu para mim não fazer aquilo lá, sabe? E tentar ir pelos outros lados. Porque tem dois... eu acompanho muito também os grandes players de música e grandes empresários e grandes produtores do país, e me inspiro muito neles. E eu sempre percebi assim que tem duas maneiras de tu ter digamos, o sucesso. O que é o sucesso na carreira musical? Não é a fama, né? A questão do sucesso é como é em qualquer empresa. É a questão de tu conseguir fazer com que organicamente as pessoas comecem a te escutar. Tem uma constância, né? Tem uma constância. Tu ter trabalho todo mês, todo tu ter mês. certinho. Isso é a constância, né? Isso aí. As pessoas te recontratarem, te buscarem Exatamente. novamente. Então, assim, ó, tem duas situações. Ou tu consegue estourar uma música, e para isso precisa de trabalho. Muito trabalho. Porque tu vai produzir, quando vê alguma, pá. Ou tu vai construindo uma carreira, que é o que a gente está fazendo hoje,
E em algum momento tu vai estourar uma e daqui a pouco as pessoas descobrem outra e assim vai acontecendo. Com quem que eu aprendi isso? Eu andei muito tempo e tenho uma relação quase de pai e filho, e a gente brinca muito com isso, com o César Oliveira. Eu andei um tempo com ele e tenho uma admiração enorme assim por ele. Para mim ele está numa prateleira que muitos outros não estão, principalmente em relação à gestão de carreira. Ele é um cara que tem gerência sobre a carreira dele, ele e o Rogério, por óbvio. Eles pensam muito bem a carreira deles. Daqui a pouco, se nós conversar com eles, eles são capazes, não, isso aqui acontece. Não, eles têm muito contatos, eles buscam isso. Eles, por exemplo, agora acabaram de fazer a segunda edição de um festival que é uma criação deles lá em São Gabriel. Levaram muitos artistas. Isso é uma outra coisa que o César me ensinou também, de proporcionar para novos. Ele não vai lá e te dá o peixe pronto, né? Ele te ensina a pescar. Ele faz isso. Ele te dá caminhos. E aí é tu que tem que ir lá e trabalhar, que eu acho que é o mais justo. E para nós, assim, a gente tem esse privilégio de estar com eles. Mas o trabalho continua sendo nosso. A gente não tem que se escorar em ninguém, né? E aí, para isso, tu tem que enxergar os melhores exemplos. Um outro grupo que, para mim, é uma referência nesse quesito de cuidado com carreira, com imagem, enfim, com toda a transformação que teve e que hoje está nesse patamar de que, por mais trabalhos novos que eles façam, eles estão sempre inovando em alguma coisa muito diferente, é o Quarteto Coração de Potro. Tenho uma admiração muito grande por todos eles, mas principalmente pelo Kiko Goulart, que para mim ele canta de um jeito assim, que é uma maneira bem diferente do que eu e o Fabiano fizemos, né? A gente tem uma pressão de voz, uma coisa que vem assim de nós, e o Kiko, ele já é aquele cara as músicas dele são mais calmas, mas ainda assim ele entrega um entretenimento, que isso é outra ponta do negócio. É chegar nos shows e entregar entretenimento, é fazer a pessoa balançar o pezinho, cantar junto contigo, se emocionar, que a gente já viu muito isso, graças a Deus, nos nossos shows. E a gente, como negócio de música, a gente tem que escalar isso, fazer com que mais pessoas cada vez mais sintam isso, né? E nessa volta toda que eu dei, eu te digo assim que isso é o que mais é gratificante para mim, e que eu enxergo hoje que a gente está nesse caminho cada vez mais, dessa parte da gestão. A gente tem feito uma gestão de carreira, não estouramos nenhuma música ainda, e está tudo bem, a gente não tem pressa. Claro que se acontecesse, nossa, seria maravilhoso, né? Mas também não é uma coisa assim que nos incomoda, até porque a carreira está crescendo assim mesmo, a gente tem um planejamento, né? Enfim, a gente trabalha diuturnamente, pensa diuturnamente, estamos preparando um primeiro álbum, né? Hoje em dia não se fala mais de disco, mas estamos preparando o primeiro álbum da dupla. Tivemos problemas, a gente queria lançar esse primeiro álbum lá atrás, ainda em 2023, quando a gente se juntou, porém, por questão de investimento, que a gente não tinha como investir, ainda conseguimos fazer. Essa parte eu gosto e atuo muito bem, graças a Deus, que é a parte da venda dos shows, né? A parte de produção e venda de show eu consigo fazer muito bem. Porém, chegou 23 e 24, a gente teve o problema das cheias, e até pela nossa região, acabamos perdendo bastante shows, bastante assim, ó, por exemplo, na setembro de 23 foram 12 ou 13 shows que a gente perdeu, então isso economicamente para nós foi muito ruim, assim. A gente não pôde dar andamento da maneira que a gente queria de poder gravar um disco, porque custa, né? Depois veio a cheia de maio de 24, então, de novo, nós tínhamos 13 ou 14 shows, não, 12 shows vendidos, e aí perdemos todos em maio ali. Então, assim, sempre que teve uma pequena, olha, tem uma luz no fim do túnel aqui, né? Do túnel não, porque a gente não tava mal, mas, opa, 12 shows vendidos, aí, pá, quebrava nós no meio, e é de novo. Então, assim, isso também fez parte dessa história de construção. A gente passou por essas dificuldades, continuamos, em nenhum momento na minha cabeça passou assim, vamos parar, vamos desistir. O Fabiano também não, em nenhum momento, assim, deu aquele baque, obviamente, a gente fica triste, e como
todo mundo ficou, mas uma coisa que eu e o Fabiano falávamos juntos, assim, cara, a gente não perdeu ninguém, a gente nem pode reclamar, porque teve, nossa, olha como foi, né? Pessoas perderam entes queridos, perderam casa, teve amigos nossos e colegas lá da capital, por exemplo, que perderam todo um estúdio inteiro, perderam instrumentos históricos que tinham. Então, assim, não aconteceu nada. Vamos sacudir a poeira e vamos para cima de novo. E a coisa aconteceu e fluiu. Então, assim, dentro do todo, eu acho que voltando assim à pergunta original, é mais fácil. O Thiago é o cara que aproveitou de um propósito de vida, de um dom que Deus me deu, né? Eu tive muito poucas aulas de voz na minha vida, eu aprendi muito. Inclusive, eu tenho esse privilégio hoje de cantar com um mestre meu, que é o Fabiano. O Fabiano foi quem me moldou musicalmente e me cobra ainda até hoje várias coisas, e eu baixo a cabeça e vou lá e tento melhorar. E acho que eu melhoro, porque depois ele para de me cobrar, então quer dizer que eu acho que eu melhorei um pouco. E então, assim, eu fui aprender, digamos assim, eu fui trocando pneu com o carro andando, sabe? Mas com esse esforço, e devo também esse tipo de evolução, eu devo a outras pessoas também. Hoje nós temos um grande produtor de música e nosso gaiteiro, que é o Ricardo Taufer, que também foi um cara que começou a entender que eu aceitava crítica, né? E principalmente de gente que sabe o que está falando. São dois cantores maravilhosos, são dois instrumentistas, grandes instrumentistas, e que hoje eu tenho o privilégio de andar junto com eles. Assim como eu tive também, quando, por exemplo, eu tinha antes no Grupo Silhueta Campeira, nós tínhamos o Gustavo Gamba, que é nosso gaiteiro, foi 15 anos. E era um cara muito assim, ó, cobrava da gente, pedia, Thiago, principalmente nos ensaios, né? Nós temos que melhorar isso aqui, temos que melhorar aquilo lá. E a gente ia lá e tentava fazer, porque é disso que precisa. A gente precisa dessas pessoas junto conosco para ter essa evolução também. Que a crítica é sempre, quando ela Totalmente. É construtiva, porque Exatamente. tem aquela questão, criticam, por criticar, aí não tem nem isso aí é mais o cara de fora, entendeu? Mas exemplo, quando a pessoa chega lá e diz, na música eu entendo, eu sou zero em música, né? Mas, por exemplo, a voz tem que melhorar isso, ou às vezes na hora de se posicionar, o posicionamento é dessa forma, mas quem entende que vai lá e te fala, isso aqui dá para melhorar, é ótimo, porque tu está aprendendo. Sim. Agora quando o cara diz, tá ruim, mas tá ruim o quê? Sim, é isso aí. Mas quando é de alguém que de fato conhece e que chega com ideias. Isso aí. Chega aí e diz, olha, eu acho que tá errado por isso, tenta fazer desta maneira. Aí beleza, porque às vezes chega aquelas pessoas, tá errado, tá, mas o que tá errado? Isso. Não sei, E às vezes assim, tem jeitos e jeitos de tu falar as coisas. Exato. Né? E eu já tem gente que é mais enérgica e tal, mas ainda assim, o que eu aceito de crítica é do cara que construiu alguma coisa. Quando o cara construiu no sentido assim, o Taufer, por exemplo, é um cara que estudou a vida inteira, que sabe o que fala quando ele fala de música, de canto, de instrumento. O Fabiano é outro cara que tem, sei lá, 20, 25 anos de estudo, de estrada, de busca, de aperfeiçoamento. Então, é esses caras que eu tenho que escutar. Né? Assim como na gestão de carreira, daí já é uma coisa que eu manjo mais, porque eu tirei as minhas próprias conclusões, eu tive grandes e bons exemplos e busquei ser como essas pessoas, essas bandas ou esses grupos, enfim. Então, eu tive esse privilégio, inclusive, de absorver esse tipo de conhecimento, né? Tanto técnico quanto dessa parte de produção e tudo mais. E, então, assim, hoje, para mim, eu me vejo mais maduro nesse sentido. Claro que ainda tem muito a aprender e muito a melhorar na questão ali da parte técnica. Eu, por exemplo, hoje sinto falta de alguém que possa fazer um pouquinho da parte burocrática, porque daí essa parte me tira tempo, né? Documentação, orçamento, não sei o quê. Ou até a própria venda de show mesmo, né? Alguém que cuide disso e não seja o próprio artista. Mas, até que não tem ninguém. Tá tudo certo, eu gosto de fazer isso. Gosto de estar na estrada, gosto de mostrar o nosso trabalho no estado inteiro, né? Viajar, conversar com produtores culturais, produtores de eventos, prefeituras,
mandar nosso material, o pessoal se surpreende, nossa, não conhecia o trabalho de vocês, que bom, tem uma qualidade, sabe? E escutar isso também. E aí tu poder dizer, tá, então contrata nós. É legal, Isso, é ótimo. Tá aqui o contrato, vamos fazer assim, e até que não tem essa, e eu entendo o mercado, entendo muito o mercado, porque até que não tem uma notoriedade no sentido assim, estourar uma música, as pessoas conhecerem e tal, realmente é difícil para o contratante acreditar numa banda e aquela banda levar as pessoas para o evento dele. Porque o contratante, o que ele quer? Ele quer uma banda que leve gente, que leve público, ponto. Entendeu? De fato. Aí nós estamos falando hoje, por exemplo, que há pouco tempo estourou o Grupo Tauriando, o Projeto Tauriando, tem vários outros artistas que têm uma notoriedade no estado inteiro, o Grupo Carqueja, por exemplo, dentro do meio nativista, que os caras estouraram por trabalho, os caras têm um trabalho já há algum tempo, os guris do Tauriando têm um projeto, tem um trabalho que vinha já de festivais, já trabalharam com grandes artistas, então eles têm essa veia. E para nós, como a gente não teve, digamos, essa de poder trabalhar com grandes artistas antes, vamos achando nosso caminho. Cada um tem o seu caminho e é maravilhoso, sabe? E obviamente que eles conseguiram essa notoriedade, o grupo Os Chacreiros também, do Gerson Brandolti e de outros grandes artistas que a gente fala, esses artistas tiveram essa notoriedade porque também vinham de um trabalho há muito tempo, né? De uma constância. Uma constância e se juntaram, entenderam o mercado como funciona, tem lá seus contatos. Então, assim, já que aqui na nossa micro-região a gente não teve isso, não tem problema, vamos trabalhar, vamos para cima, vamos entender o mercado, que foi o que eu fiz naquele tempo ali, principalmente logo depois da pandemia, 2021, 2022, eu rodei bastante festivais. E ali que eu fui aprendendo, mas então é aqui. Tanto que, por exemplo, a gente optou, eu e o Fabiano, nada contra, pelo amor de Deus, é um movimento que lança artistas a cada mês, né? Que são os movimentos dos festivais. Mas a gente optou por não ir para os festivais, por enquanto. Porque, enfim, eu optei por construir pelo trabalho de construção de carreira, sabe? Os festivais, eles têm a sua notoriedade. Por exemplo, se tivesse um festival aqui em Guaporé, aí seria legal, aqui em Guaporé, aqui em Casca, aqui em Serafina, enfim, um festival de música nativista, de música gaúcha, que trouxesse daqui a pouco esses grandes artistas para Guaporé, para nossa região. Aí a gente teria, daqui a pouco, né, como acontece em outros festivais, a tal da fase local. É uma fase local, mas tu tá ali convivendo com César Oliveira e Rogério Mello, com Luiz Marenco, com Ricardo Berga, com o Quarteto Coração de Poto, com André Teixeira. São caras que são referências para mim, para Fabiano, por exemplo. O próprio o quarteto eu já falei, o próprio Chacreiros, né? Então, são referências que a gente tem, mas, na minha humilde opinião, principalmente como construção de carreira, não somente pelos festivais. Claro que o festival ele te ajuda, porque tu tá sempre produzindo música, né? Aí alguma que estourou, né? Tu vai lá e, é por aqui que eu vou. Então ele te ajuda a tu ter essa notoriedade, né? Não precisa tu ganhar às vezes um festival, é só uma música que foi apresentada ali, o público gostou, então vamos... Já aconteceu com muitos colegas isso, então a questão nossa foi essa, foi uma opção. Daqui a pouco ali na frente a gente não sabe se de repente algum grande compositor ou algum compositor em si vai nos convidar para ir para um festival, não tem problema. Agora, por exemplo, o próximo disco que a gente vai fazer é com o Gusto Teixeira, que é simplesmente o maior da atualidade, ou um dos maiores, né? Pelo menos o que a gente sempre percebeu que tem mais notoriedade. O Gujo é um cara que, só pela maneira dele tratar conosco sobre o disco, inclusive teremos músicas inéditas dele, e uma das regravações, que eu por enquanto não posso falar, mas uma das regravações, a música nunca foi regravada e é um clássico, se tornou um clássico. Então, assim, para nós é motivo de muito orgulho já poder andar com esses grandes artistas, poder ter pego grandes palcos e a possibilidade de pegar palcos maiores ainda, poder ter tocado fora do estado, música nativista e sem ter, pensando em gestão de carreira. Então, a gente conseguiu isso
A tendência é isso melhorar, porque a gente trata o nosso trabalho como uma empresa. E se tu for ver no histórico que sempre se fala, né, nos cursos de gestão e tudo mais, as empresas, elas levam aí de 3 a 5 anos para conquistar uma maturidade e o trabalho acontecer. E é exatamente isso que está acontecendo conosco, com a dupla Thiago e Fabiano. Porque a gente pensa exatamente como gestão de carreira, né? E nesse tempo agora, de 23 para cá, a gente, como o pensamento de gestão de carreira, tu acaba não tirando muito dinheiro para ti, né? É só Injetar. entrou, injeta, e quando vê a coisa vai acontecendo. Como aconteceu nessa última semana no Farroupilha, tivemos uma agenda grande, provavelmente na próxima, graças a Deus, vai estar maior ainda, mas é uma agenda exaustiva, é um setembro assim que terminamos o mês ali bem exaustos, mas felizes, porque finalmente aconteceu o que a gente queria, que era cantar um pouco mais fora da nossa região e ser chamado para shows. Essa foi a principal resultado assim do mês Farroupilha. Thiago, tu falou bastante em gestão de carreira, fazer a gestão. Tu aprendeu muito, com certeza errando muito, Sim, acertando totalmente. muito, mas tu trabalha hoje em gestão de carreira só de vocês, do Thiago Reder, do Fabiano Índio, ou vocês fazem, tu também já está fazendo trabalho para outros artistas? Sim. Também, ou se não está, pretende, Sim. entre aspas, montar uma produtora, quem sabe? Não, Como é que está essa questão de gestão de carreiras? Sim. Boa pergunta, porque, inclusive, baseado no que aconteceu comigo, né, antes da dupla, além disso, em 2019, ali, como eu disse antes, eu gravei o disco Alma de Rancho. E ganhei música de vários artistas. Leonel Gomes, Jair Lambari, Luiz Marenco, vários. Todos me dando esse apoio, digamos assim, deixando eu regravar algumas músicas. Tive algumas músicas inéditas, enfim, com produção do Joaquim. E o que eu fui encontrando de dificuldades, eu pensei assim, cara, um dia eu vou poder passar isso para outros artistas. Inclusive, eu viajei 2 meses e meio, mais ou menos, com o César Oliveira. Ele foi candidato a deputado estadual na outra eleição, 2022, acho que era. E eu tive o privilégio de andar esses 2 meses e pouquinho com ele. E ali que eu debati muita coisa, e aí eu comecei a... Porque a gente aqui no nosso interior, aqui, a gente tem muito achismo, né? Eu acho que aconteceu isso com o cara, porque deve ter acontecido, porque eles passaram a cantar tal coisa. Deve ter mudado tal coisa. Então, ali eu vi em loco o que aconteceu, histórias, tirei dúvidas, debati com ele dentro do carro, porque eu ia de motorista, né? Então ele ia fazendo as edições dos vídeos dele lá, porque ele faz tudo, né? Ele faz tudo. É uma máquina de trabalhar, o homem não para. Isso também me inspirou, né? A trabalhar cada vez mais com isso. E o que me levou a pensar em outros artistas foi uma conversa nossa que me marcou muito, que ele disse assim, Thiago, eu cheguei eu não me lembro o ano que eles foram indicados ao Grammy de música regional, e foi, nossa, maravilhoso, assim, foi muito grande e tal. Para a aldeia, né, eu digo, pro Rio Grande do Sul também foi uma referência, como eles são. E ele disse assim, cara, quando eu voltei, eu disse, tá, e agora? A gente alcançou o ápice, e aí? O que vem depois de nós? E aí ele começou a maquinar, aí vieram vários artistas que são apadrinhados, digamos assim, dele, ou que já trabalharam com eles e que ganharam uma notoriedade, que viraram, digamos assim, tem muito músico, tem muito artista muito grande e muito bom no estado. Só que tem muitos artistas que trabalharam com esses grandes nomes, com Luiz Marenco, com Joca Martins, com César Oliveira, que ganharam uma notoriedade e aproveitaram esse embalo, né? E o que eles fizeram? Eles voltaram, o César voltou ali do Grammy e sentiu assim agora, vou ter que ajudar alguém. Porque o que vem depois? A gente conseguiu alcançar isso aqui, e os outros? Porque a música não pode morrer, né? O nativismo não pode morrer. Então, contribuíram muito com as carreiras de vários artistas
Eu até não quero arriscar denominar aqui para não, daqui a pouco não esquecer ninguém. Mas, enfim, vários que se tornaram referência para mim e para o Fabiano também, por exemplo. Um que eu admiro muito é o André Teixeira. Outro que está nessa linha de trabalho agora é o Capitão Faustino. Também tiveram um apoio muito grande do César. E nós somos essa nova dupla que tem esse respaldo deles também. Provavelmente eles gravam uma música conosco aí nesse novo disco. E foi legal porque em Goiás, a gente cantou em julho, final de julho lá em Goiás. E eu produzi esse evento. Eu faço produção de eventos também, depois nós vamos falar um pouco disso. Mas aí eu fiz questão de levar o César e o Rogério para lá, pela qualidade, pelo público, por tudo, né? Pela notoriedade que eles têm. E lá no camarim o César disse, tia, nós temos que gravar alguma coisa junto, vamos lá, vamos fazer isso, tem que trabalhar, tem que... Vocês não gravaram mais nada e tal. E realmente a gente não gravou e também porque não tinha condição, né? O problema foi o tempo. Foi o tempo, boa. Enfim, então assim, voltando à pergunta inicial, é o seguinte, eu pensei, cara, tudo bem, a gente ainda não chegou no patamar desses caras, na prateleira desse pessoal todo que eu citei, queremos chegar lá nessa coisa, principalmente não na questão de notoriedade, mas de que as pessoas lembrem de nós na hora de contratar para algum show, para algum grande evento e tudo mais. E para isso tem que ter uma construção. E o que eu pensei? Eu digo, cara, por que não produzir novos artistas desde já? E não precisa ser só dentro da música gaúcha. Pode ser em outros gêneros. E aí eu comecei a pensar e enxergar alguns artistas, tanto gurias como guris, mas dentro desse trabalho, não necessariamente dentro da música gaúcha. E hoje eu estou trabalhando junto com a Betina, que ela é de Nova Prata. Ela é gaiteira, uma cantora maravilhosa. E principalmente, eu me vejo muito nela, assim, Thales, porque ela tem o ímpeto, ela quer. Ela vai lá e faz precisa... Betina, precisa de um Media Kit aí para fazer, para a gente mostrar o teu trabalho para as produtoras, para as prefeituras. Pode deixar, Thiago. Ela vai lá e faz, sabe? Betina, tem que cuidar um pouquinho tal coisa, que é o trabalho do produtor, né? E é o que, bem assim, pessoalmente, quem faz isso conosco é o César. Gurizada, você tem que melhorar. Aquela música lá daria pra botar uma percussão. Tipo, a gente grava algumas músicas e manda pra ele, né? Só que eu acho que dá pra botar uma percussão. Manda pro fulano vai fazer, entendeu? Não vai gastar muito e tal. Aí, mesma coisa eu vou fazer com a Betina e hoje também eu faço com a Luíse Lombardi, que é uma menina mais nova do que a Betina. A Betina, se eu não me engano, tem 18 anos. E a Luíse é aqui de Marau, uma baita cantora, talentosíssima, toca muito bem, também toca violão. E por que não começar desde já, né? Que é uma coisa que eu não tive. Aí que tá o que foi o gancho que eu peguei, assim, cara, eu não tive desde cedo. E tem duas questões também, tem uma outra questão também, nessa parte das meninas e de outros artistas que eu vou trabalhar também, com alguns guris aí que tocam gaita, que querem cantar, que querem nos acompanhar. Daqui a pouco eu e o Fabiano, a gente pode levar essa gurizada a tocar junto conosco, em alguns eventos menores, que não vai a banda, coisa assim, né? E é uma coisa que eu sempre tive, assim, cara, eu posso proporcionar para eles esse profissionalismo e começar a mostrar para eles que o caminho é esse aqui, ponto. Ou que o caminho não é aquele lá, né? Porque chega muito, e eu senti isso nas conversas com todo mundo, que chega muito para as famílias e a própria gurizada que toca, o cara que quer fazer a produção, mas já quer ganhar dinheiro em cima, já quer, não, meu valor é esse. Daí eu quero dizer assim, ó, me adianta tantos R$1.000, que às vezes é um absurdo, assim, é R$30.000, que daí eu vou fazer, cara, se me der R$30.000, eu também vou fazer chover na carreira da pessoa, entendeu? Então, eu já faço um trabalho um pouco diferente. Primeiro vamos construir o que tem que ser construído, e aí depois vamos pensar em valores, em um contrato, alguma coisa assim, né? E principalmente essa questão de mostrar assim, ó, o caminho é esse aqui, sabe? Tanto na música gaúcha quanto em outros estilos.
dá para fazer um caminho musical, dá para as pessoas viverem de música, e dá para fazer isso, mas tem que encontrar esse caminho. Eu demorei no mínimo uns 35 anos para encontrar esse caminho. Hoje eu tenho 38, não tenho medo de esconder a minha idade. Mas acho que demorou um pouquinho dentro do que eu podia ter apresentado desde, sei lá, 10 anos atrás. E acho que para o Fabiano também, por exemplo. Acho que o Fabiano poderia ter tido essa oportunidade se alguém lá atrás que tivesse essa visão, tivesse acreditado nele em algum momento, sabe? Aliás, era só escutar ele um pouquinho, porque o Fabiano, para mim, como eu falei antes, ele é meu mestre, mas para mim ele tá... Até me emociona um pouco, assim, um pouco da nossa história, porque... além de tudo, ele tem uma história de vida, assim, que é muito inspiradora, assim, de tudo, assim. E a música foi esse propósito, eu acredito, né? Estou falando aqui, de repente, ele fale diferente, mas eu acho que a música foi o que deu essa linha de vida, esse propósito de vida para ele, assim, né? Então, poder também ter trazido... Eu já tinha um trabalho antes, né? Eu já tinha... alcançado, por exemplo, o Galpão Crioulo, não tinha ido ao vivo lá, mas o Galpão Crioulo é o maior programa de prospecção de música, né? Eu ia te falar sobre, ia te perguntar agora sobre o Galpão Então Crioulo. eu tinha conseguido encaixar clipes meus durante a pandemia lá e aproveitei o contato que eu tinha, ou os contatos que eu tinha, para quando ficou maduro o trabalho da dupla, vamos pro Galpão Crioulo, que daí tinha, na nossa micro-região e na nossa região tem muito disso, né? Nossa, foi pro Galpão Crioulo. Claro, em todos os lugares tem, e é maravilhoso, porque é o maior programa. Então a gente tinha que aproveitar isso também. Aproveitar essa... Então eu já tinha uma carreira antes, já tinha lançado disco, já tinha lançado os clipes e tudo mais. Então o Fabiano, ele acabou vindo para engrandecer mais ainda, porque ele, para mim, ele é esse cara que subiu o nosso nível musical e técnico da banda e, enfim, ele é um cara extremamente dedicado nessa parte técnica, que é uma coisa que eu não tenho muito, porque eu busquei esse outro lado mais de gestão e tal. Então hoje eu trabalho mais com isso e ele cuida dessa parte mais técnica musical da banda, assim, né? Falei bastante, né? Não, mas a conversa é muito boa. A gente vai aprendendo muito. E Thiago, tu começou já não começou tão jovem, né? Sim. Criança, porque às vezes as pessoas começam criança indo no palco e tal. O que é um privilégio. E tu já começou um pouco mais experiente, podemos dizer assim, subindo no palco. Como é que foi a primeira vez que tu subiu no palco para cantar de fato? Como é que foi essa oportunidade? Foi legal? Ou às vezes é aqueles trabalhos e o cara diz, que eu fiz? Agora tu puxou uma do fundo do baú. E vou te contar que esse vídeo tá no YouTube. Tá no YouTube? Tá no YouTube. Eu quero resgatar uma dessa pra botar. Vou pesquisar. Eu vou ver se eu cato o link lá, com certeza tá no YouTube. E eu tremia assim, ó. Tremia e eu subi no palco igual. Inclusive, por coincidência, quem tocou aquela vez, eu nem sei se ele lembra disso, foi o nosso gaiteiro, que na época não era gaiteiro, não tocava conosco, a gente já tinha criado... Não, depois nós criamos a banda. Mas eu subi no palco numa semana farroupilha, eu não me lembro o ano, deve estar lá no YouTube, numa semana farroupilha de Guaporé, que nem foi na praça, geralmente é na praça lá em Guaporé. Fui lá na Capela Nossa Senhora de Saúde. Eu tremia como uma vara verde. E cantei Senhor das Manhãs de Maio. Acho que foi isso. Não, foi Meus Amores. Desculpa. Foi Meus Amores. Que, por coincidência, é uma música do Gujo e do Morengue também. E cantei Meus Amores cantei e já saí do palco ovacionado, assim, galera chorando, e eu disse, opa, aqui tem um... Né? E na verdade foi o que eu queria, porque o que aconteceu? Eu voltei de Porto Alegre em 2010, eu morei em Porto Alegre 5 anos, e em 2010 eu voltei, final de 2009 eu voltei e eu queria cantar. Eu já tinha cantado em alguns barzinhos lá em Porto Alegre, de música gaúcha, que eram voltados em música gaúcha, e ali tem uma história muito legal, que eu fazia faculdade na época, e eu não tinha dinheiro para pagar aluguel, comida, enfim, luz, água, enfim. E eu não tinha grana para sair, né? Mas tu ficava em Porto Alegre, eu morava na Cidade Baixa, então
Ali é o vucu-vucu, assim, da cidade, né? E perto, a uma quadra ali, tinha o Estância de São Pedro, que era um bar que tinha lá. E um dia eu disse, cara, eu assisti 2 vezes pela janelinha, tinha uma janelinha assim numa porta. Eu assisti ali e um dia o dono veio ali fora, veio fumar, eu acho, alguma coisa assim. Ele disse, cara, tu quer entrar, meu? Eu disse, eu quero, não tenho dinheiro, né? Não, entra aí, fica frio. Vai querer consumir alguma coisa e tal, eu não posso te dar de graça, né? Eu disse, não quero nada, só quero assistir. Daí sentei lá dentro, tá, fiquei lá, beleza. Aí teve um dia que daí sobrou, sabe? Sobra, sei lá, 20 pila no mês. Aí eu voltei da faculdade na sexta-feira e cheguei lá, tinha show do Leonel Gomes. Eu nunca tinha escutado ele ao vivo, mas cantava todas as músicas dele. Todas. Tinha show do Leonel Gomes e eu disse, vou gastar esses 20 pila aqui, né? Aí cheguei pro cara e disse, hoje eu tenho dinheiro da entrada e eu queria beber alguma coisa pra mim só, né, não ficar ali e tal. Aí peguei uma dose de uísque, pra te ter uma ideia do quanto o cara não... E teve uma hora que ele disse assim, se alguém quiser vir cantar uma música aqui, pode vir. Cara, eu levantei na hora. Eu tava ajeitadinho, assim, né, da época, porque eu trabalhava e já ia pra faculdade direto e depois voltar pra casa de pé, né? E aí eu tava todo engomado e tal, e fui pro palco, fui cantar. E quando eu cantei, o cara do bar se surpreendeu, né? Se surpreendeu e disse, meu Deus, tu canta, né, guri? Eu disse, cara, eu gosto de cantar, eu canto a vida inteira na escola, né? E aí enfim, eu gostei de cantar e tal. Ele disse, cara, tu pode vir aí que tem uns guri que só tocam, eles tocam só instrumento e tal, tu poderia cantar com eles todas as quinta-feira. Daí ele disse assim, cara, te dou uma janta, te dou uma cerveja e tu pode entrar na casa quando tu quiser no show. Na hora, Tá né? valendo, né? Na hora, toda uma água quinta-feira. mineral com gás. Nossa, e a janta, fechou, cara, né? jantinha. Tá valendo. E era só boia gaúcha, assim, né? Então, cara, amava, né? E aí cantei, sei lá, 7, 8 meses mas cantava nas quintas-feiras quando eu podia, às vezes eu tinha que viajar, coisa assim. E aí, beleza, aí voltei pra Guaporé e aí entrei no CTG Estilo Gaúcho. Eu disse, cara, eu tenho que cantar em algum lugar, vou ter que achar um caminho pra mim cantar. Entrei no CTG e daí foi ali que eu e o Fabiano nos conhecemos, né? E ele cantava pras invernadas e ali foi que deu esse start, assim, né? Da gente se conhecer, daí cantamos por algum tempo junto e depois de 2015 eu parei de cantar no CTG, fui para outros lados de trabalho e tal, e o Fabiano continuou cantando e tudo certo. A gente teve uma convivência e tal, mas aí depois parou, né? Então 23 voltou e foi assim que se deu esse início de cantar. E por isso que eu fui também buscando, sabe? Sabendo que eu fui buscando o caminho na música e isso foi acontecendo. Eu me perdi um pouco Qual que foi a pergunta mesmo? Como é que foi a primeira vez que tu subiu? Aí. Sim. Tá, então dá uma cortada depois. A primeira vez que eu subi no palco. Então, antes de conhecer o Fabiano, logo ali na Semana Farroupilha de 2010, o CTG já me deu a oportunidade de cantar na Semana Farroupilha. E aí eu disse, cara, eu vou cantar e... eu subi assim, eu nunca tinha, imagina. E eu acho que tinha umas 3 mil pessoas, cara. E eu subi tremendo que nem uma vara verde e quando eu saí do palco eu disse, cara, é isso aqui que eu quero pra minha vida. E como eu falei antes, uma galera chorando, assim, e amigos, grandes amigos, assim, temos um cantor na cidade, sabe? E ali começou. Ali eu comecei a acreditar, assim, não, aqui é o meu caminho, sabe? É o que eu gosto de fazer, é o tipo de música que eu gosto de cantar. E a primeira vez foi nesse dia. Não me lembro a data certa, eu acho que tem em alguma foto que tá lá em casa. Mas esse vídeo tá no YouTube, cara. E foi assim, ó, foi especialíssimo pra mim porque me marcou muito, assim, no sentido de que, principalmente de sentir as pessoas, sabe? Essa parte que eu sempre falo
do que os artistas têm que gerar o entretenimento. E o entretenimento, como eu falei antes, ele é o bater o pezinho, é cantar junto. Hoje, por exemplo, em muitos lugares que a gente canta, eu observo o público assim e as pessoas se surpreendem, né, comigo e com o Fabiano. E inclusive porque a gente tem uma pressão vocal assim bem forte e aí as pessoas, opa, como é que eu não conhecia esses caras e tal. Então isso é importante, né, para continuidade, para venda do trabalho. Essas pessoas geralmente vão conversar com os organizadores dos eventos e dizem, cara, aqueles caras são bons, o baile deles é bom, o show deles é bom. Então, isso conta muito para a gente saber que dá para ter continuidade no trabalho. Né? Tiago, com tantas opções musicais, né, Sim. ramos musicais, né, que hoje nós temos aqui no Rio Grande do Sul, em especial, Uhum. tem o nativista, nós temos também o Tchê Music e Música tal, fandangueira. música fandangueira, nós temos também outras opções, Sim. que é as bandinhas, Isso, que também isso. nós temos o sertanejo, o Sim. pagode, enfim, diversos ritmos Sim. musicais. Por que escolher a música nativista? A música nativista foi, na verdade, assim, ó, eu desde muito pequeno, a gente é do interior, né? Então a gente limpa a casa, cozinha para a família desde os 10, 11 anos. Então, enquanto eu ajudava minha mãe, minhas irmãs a limpar a casa, eu cantava lá Renato Russo, é, que é Legião Urbana no caso, Capital Inicial. Nossa, tem o disco acústico lá da MTV, o Capital Inicial, que eu sei cantar ele até hoje, desde a primeira música eu sei o que os caras falam, assim, né? Sempre gostei muito de reggae, por exemplo, samba, né? O samba, aquele samba dito samba raiz, né? Música sertaneja, música antiga, música pantaneira me encanta muito, assim, a vida inteira. E para cantar eu sempre cantei de tudo, assim, com amigos, em churrascos e tudo mais. Só que, olha só, é uma história até curiosa. Nesse tempo que eu morei com uns amigos meus, um dos amigos nossos, ele é filho de guaporenses que saíram muito cedo de Guaporé e foram morar em Minas. Então ele é natural de Minas Gerais, da cidade de Três Marias. Marcelo Lanzarin. Até um abraço, Marcelão. Ele está sempre acompanhando nosso trabalho aí. E ele, cara, foi o cara que, assim como a minha madrinha foi a pessoa que me disse um dia que eu podia cantar, ele foi o cara que me apresentou a música nativista. Ele sempre foi guitarrista, ele era guitarrista, na época teve uma banda e tal. Mas ele me apresentou, quando a gente morou junto ali, me apresentou a música nativista. E eu lembro até a música Chacaimanta, que foi regravada pelo César e pelo Rogério. E o dia que ele me mostrou essa música, cara, eu me arrepiava, assim. Bom, tanto que a partir dali foi que eu disse, cara, eu preciso me aprofundar, né? Eu morei junto com eles antes de ir a Porto Alegre, então eu desenvolvi esse gosto pela música nativista e pela a música latina como um todo, né? Desde essa época. E ele, cara, foi quem me apresentou e eu disse, cara, é isso que eu quero fazer, desde aquela época ali. Aí tá, tudo foi acontecendo, ele foi embora, né? E eu sempre cada vez mais apaixonado pela música nativista, daí aconteceu isso lá em Porto Alegre, aí eu senti que era aquilo ali que eu gostava mesmo. Volto de Porto Alegre, acontece esse episódio do primeira vez subir no palco e cantar a música e fazer com que as pessoas se emocionarem com isso. E aí, logo depois, eu crio o Grupo Silhueta Campeira junto com os guris, e lá de Guaporé, o Gustavo Gamba, o Douglas Júlio da Silva e outros tantos. Marcelo Torres, que foi o primeiro gaiteiro, meu irmãozão da vida inteira. E, cara, ali foi que essa vez aí do Marcelo, da música Chacaimanta, foi que eu me apaixonei assim pela música nativista e que eu soube que era aquilo ali. E depois, olha só que como a vida dá as voltas, né? Teve um episódio que aconteceu em Gramado, numa dessas viagens com o César Oliveira, que eu escutei a música. Mentira. Eu tava dirigindo, o César botou uma música e ele botou uma versão, não sei se é do Chaquim Paulo Avicino, alguém desses artistas castelhanos, argentinos, uruguaios, enfim, não sei qual artista que foi. E essa versão em espanhol, né? Chacaimanta, ela é cantada em espanhol. E eu comecei a chorar.
E o César olhou pra mim e disse, por que tá chorando, guri? Porque ele tem um jeitão, né? Por que tá chorando, guri? E aí eu disse, cara, essa aqui foi a primeira música que eu escutei e que me levou pra música nativista. E eu chorando, assim, daí ele... Também, eu e o César, até por várias conversas, a gente se emocionou várias vezes durante essas viagens, por vários motivos, né? Assuntos familiares, assuntos musicais, assuntos de amigos, de amigos que se afastaram dele na música, de outros que se aproximaram por causa da música e que ele preserva até hoje, enfim. E principalmente nessa questão de propósito musical, né? E ele sempre enxergou isso em mim, assim, isso ele sempre me falou, ele disse, cara, só vai, tu tem o principal, só vai. Questão técnica, música, não sei o que, isso aí se ajeita, ele falava sempre pra mim, sabe? E nesse dia foi muito especial, assim, porque a gente se emocionou junto, e aí já tinha um evento, nós estávamos chegando no evento, daí, tu vai embora, tá, vira o disco e vamos embora, né? Nossa, foi muito marcante pra mim, assim, mais um episódio marcante que eu escutei a música e na hora, assim, eu escutei e disse, não acredito, tá acontecendo isso, e uau, já chorei, né? Dirigindo e chorando, pensa que bom, né? Então, o início, assim, eu se apaixonar pela música nativista foi essa questão quando eu morava junto com os meus amigos ali, com certeza. Tiago, para nós finalizarmos a nossa conversa, daqui uns dias a gente vai ter também uma conversa com a dupla, sim, né? Tiago Reder e Fabiano Índio, né? Já estão convidados para estarem aqui. Mas, para nós finalizarmos, o que a gente pode esperar do Tiago? Sim. Para os próximos anos, para o futuro, qual que é o planejamento do Tiago? Sim. Não a dupla, a Tiago. Sim, O que a gente espera, o que a gente pode ver do Tiago, né, num futuro aí muito próximo que se aproxima? É boa essa pergunta porque é difícil a gente parar para pensar nisso, né? A gente vai sempre no automático, claro, a gente tem planos, todo mundo tem planos, quer evoluir e tal. E responder essa pergunta diretamente é mais difícil, né? E pensar assim rápido, mas enfim, eu acho que principalmente o que eu sempre busquei atingir é essa questão do sucesso profissional, que não tem nada a ver com fama, tem a ver com o sucesso profissional, de venda orgânica de shows. Ter a constância. Isso, ter a constância. E não só pela dupla. Eu busco muito isso. Eu falo muito disso porque eu busco muito isso. Obviamente que a gente sempre tenta melhorar como homem, como pessoa, como devoto a Deus, como filho, né? Como irmão. A gente sempre tenta melhorar e tenta sempre ser referência para as pessoas, e eu acho que é esse cara que eu quero ser. Eu quero, se eu já não sou ainda para alguém, eu quero ser essa pessoa assim, o Thiago teve uma história ali, eu escuto muito assim que pela entrega que eu tenho eu mereço, né? E eu me sinto merecedor mesmo desse sucesso profissional, e que venham outras coisas junto, né? Enfim, principalmente também nessa parte de produção de eventos, eu gosto muito disso, de produção artística também, né? Como eu vinha falando, de que esses outros trabalhos também deem certo para esses artistas que a gente está trabalhando, essas artistas que a gente está trabalhando. E eu acho que é isso, assim, pessoalmente é que eu tenho eu sempre busquei isso, né? Então, acho que para mim, eu vou me sentir realizado com o trabalho acontecendo organicamente, assim. E pessoalmente, assim, a gente leva uma vida, eu tenho uma vida muito simples, muito barata, não sou, assim, como é que eu posso dizer, eu aproveito a vida de uma maneira bem mais tranquila, assim, do que muitas pessoas, e é isso aí, eu quero mais o sucesso profissional mesmo, tanto em relação à música quanto em relação às produções. Tiago, muito obrigado por estar aqui conosco. Maravilha. Compartilhando um pouco da tua história, tua trajetória, e já fica o espaço aqui aberto também para um futuro aí estarmos novamente conversando, e também te deixo o espaço, caso a gente não falou algo que é pertinente, por favor, fique à vontade. Mas pedir para as pessoas que tenham o carinho, assim, só de seguir o nosso trabalho, aproveitar esse espaço, né, Teles, que não é todo dia que a gente consegue falar um pouquinho da nossa história e do nosso trabalho. Aproveitar esse espaço para pedir para as pessoas que sigam o nosso trabalho, acompanhem lá.
eu quero também poder proporcionar, até para vocês, por essas oportunidades que a gente tem, eu gosto muito de retribuir. Então, que a gente possa estar junto aí nos próximos projetos que a dupla fizer, que eu fizer também. Me coloco à disposição também de vocês para que a gente possa parceriar nisso, porque eu acho que a vida é isso, ela é feita de conexões, né? E conexões positivas, conexões boas para que todo mundo possa evoluir. E é isso, basicamente é isso. E acompanhe o nosso trabalho. Qual que é o Instagram, redes sociais? Instagram, na verdade, todos eles estão iguais, né? Spotify, YouTube, estamos no TikTok agora, que era uma coisa que a gente não trabalhava muito. Instagram também. Thiago Reder e Fabiano Índio. Thiago é com H, TH, né? Thiago Reder, R-E-D-E-R. E Fabiano Índio é como se pronuncia. E aí nós estamos lá, tem trabalhos novos, logo tem o disco, né? A gente vai lançar uma música e depois já lança o disco também. Vamos fazer um roteiro de mídia, provavelmente a gente volta aqui quando tiver, se Deus quiser, se tu nos proporcionar. Já está convidado. A gente vai lançar o disco também, vamos lançar clipes, nessa grande parceria com o Gujo Teixeira, que é um cara, é o maior hoje com certeza, né, dos poetas que está ainda, que está conosco, que está trabalhando, que tem grandes trabalhos. E nos honra muito também poder trabalhar junto com ele, porque é um cara que ele não ia, certamente ele não trabalha com qualquer músico, e ele topou essa parceria conosco, né? Então a gente está muito feliz por isso. E no mais te agradecer, né, Thales? Porque, como eu falei antes, não é todo dia que a gente tem a oportunidade de poder conversar mais solto, assim. Geralmente a gente vai fazer umas entrevistas e tal, dura, sei lá, 10 minutos, 15 minutos, mas falar assim mais abertamente, mais solto, é mais legal também. Eu gosto disso. A gente revive algumas coisas, rememora, né? E é bom a gente rever memórias, né? Totalmente. As nossas memórias sempre estão vivas, né? Mas às vezes a gente deixa elas apagadas. Isso aí. Thiago, novamente, muito obrigado. Muito sucesso para ti. Amém. Obrigado. Muito obrigado você pela audiência. A gente vai encerrando Sala 203 por aqui e a gente volta amanhã aqui no Gauchinho.com.